A primeira é logo onde nasce. Onde nasce. A segunda é de quem nasce. de como nasce. Exato. Não é? De que cor és, de que sexo é que és, quais são as tuas aptidões. Há tanta coisa, não é? E existe definitivamente a sorte bruta e o azar bruto, não há dúvidas. E nós, como sociedade, devemos tentar dar oportunidades a toda a gente, mas nunca, em circunstância alguma, garantir o mesmo resultado a toda a gente. Porque sabes o que é que acontece logo a seguir? É realista. É realista. Começa logo a destruição. Claro. Não é? Ou seja, que aconteceu já muitas vezes e que o pessoal teima em tentar outra vez. É tudo uma questão de expectativas. Estás a dar falsas expectativas às pessoas que naturalmente cria revolta. Mas é uma... Por exemplo, eu costumo dizer, por exemplo, o socialismo é scam. Eu costumo dizer... Porque repara, tem todas as características de scam. Eu vou-te dar isto, eu vou-te dar aquilo, eu vou-te dar aquele outro, e depois, quando vais ver a realidade, dizes, mas afinal não tenho nada. Tipo, estás a perceber o que eu quero dizer? Eu percebo a tua perspectiva, mas também percebo que há determinadas coisas no socialismo. Que coisas? É uma excelente questão. Nomeadamente, o apoio. Imagina, há um Uma conjunto. excelente questão significa eu não estava preparado para Não isto. estava preparado para isto. Não, é exatamente isso. Mas comigo, sabes que eu gosto de saber as coisas. Claro. Eu não fico nas palavras. Aliás, tu reparas, as minhas palavras uso poucas, são simples, não sei, porque eu estou a operar no mundo das ideias. Eu estou a fazer esquemas mentais, não é? E mesmo quando eu utilizo a palavra socialismo, a próxima pergunta que tu me dizes fazer logo a seguir era esta: o que queres dizer com socialismo, Miguel? Qual é que é a tua definição? Mas eu interpreto que seja o common sense. Depende, o common sense do socialismo é uma coisa muito complicada. O que é o socialismo, Miguel? Para mim dizia o socialismo, eu diria que era uma ideologia onde o resultado, onde existe mais a visão do que o Estado é que deve garantir as necessidades das pessoas. Eu acredito até uma certa medida. Então, nessa definição, eu acredito que há um conjunto de pessoas que, pelo azar que tiveram, isso, não conseguem garantir as suas próprias necessidades. Muito bem. E o que é que achas que devemos fazer? Eu acho que devemos estar lá para essas pessoas. Devemos lhes dar as coisas que sinto para viver. Não necessariamente. Devemos estar lá para essas pessoas. Mas significa que é isso o que significar? Eu não sou. Mas eu posso dizer concretamente, eu acho que devemos dar. Devemos dar tudo. Devemos dar as ferramentas e a estrutura para essas pessoas conseguirem organizar a sua vida e começarem a progredir. A tal questão de tentar equilibrar o playing field. Exato. Mas atenção, tentar não é é tentar dar oportunidade, que é diferente. Playing field de início. Porque repara, o que se passa em Portugal é que tu queres normalizar a sociedade toda. E eu acho que isso é mau. Concordo. Porque tu, quando normalizas, vamos imaginar uma coisa simples, há uma explicação muito simples. Havia um grupo de alunos que disse assim, já deves ter visto isto na internet, é muito comum. Havia um grupo de alunos que disse, professor, nós estamos aqui, nós queremos ser socialistas porque achamos que há aqui uns que são mais inteligentes que outros, tiveram pais e tiveram coisas que os ajudaram, tiveram uma componente genética, foram bem alimentados quando eram pequenos. Isto é muito importante, ser bem alimentado. Se não vais ao ômega 3, aquela cena no cérebro não bola, tiveram estas coisas todas e nós, os mais inteligentes e toda a gente está aqui a dizer que vamos distribuir. Então o que acontece? Progresso presume esforço, não é? Então vamos fazer o primeiro teste e houve gente que tirou A, houve gente que tirou B, houve gente que tirou C, até houve gente que tirou F, não é? E o professor diz, faz a média e diz, ok, a média dá B. Há aqui muita gente inteligente, deu B. Mas fazem o segundo teste e no segundo teste a média deu C. E no terceiro dá D e depois dá F. Porquê? Estás a tentar normalizar, estás a puxar... Mas porquê? Qual é o fenómeno que acontece? Consegues imaginar o que aconteceu aos alunos individuais para aquilo acontecer? Desmotivação? Põe-te naquela posição. Tu eras um aluno que tirava A, tu tens cara de A. Por acaso nunca fui. Não. Nunca fui um A. Fui sempre um C. A sério? Yeah. Não eras um aluno? Não, e depende da definição de bom aluno. Um aluno tipo... Era o gajo que precisava de ajuda, precisava de copiar, precisava de fazer cábulas. Tenho as minhas cábulas todas desde o 8º ano.
Mas tu pareces um bocadinho mais ou seja, não tinhas dificuldade na escola. A escola é bué de simples. Depende do que é dificuldade. Ou não gastavas tempo? Não gastava tempo. Eu preferia focar-me noutros aspectos. Olha, a jogar. Jogava como a caraças e sinto que... Parece o meu filho do meio. e sinto que muitas vezes isso é diabolizado e eu atribuo uma grande parte daquilo que sou hoje às pessoas que conheci enquanto jogava, à minha ética de trabalho enquanto jogava, isso. à minha consistência enquanto jogava. Concordo contigo. Portanto, eu nunca concordo com pais que dizem os meus filhos agora eu deixo os meus filhos jogar imenso, se calhar eu tento criar alguma regra, porque claro. Assim, deitaste às 4 da manhã, naturalmente, jogar a dizer. Sim, precisas sempre disso. Mas estávamos aonde? Eu estou aqui. Não te preocupes. Nós estávamos nisto. Porque é uma coisa que eu quero realmente. Porque eu quero que tu imagines a situação. Uhum. Tu foste um aluno C. Exato. E eu fui o aluno A. Perdi a motivação de fazer melhor porque ia ter os mesmos resultados. Não. Porque vejo os outros a terem os mesmos resultados que eu. Para tirar A, tive que sentar a bunda. Trabalhar. Ou ser talentoso. Sim, mas a questão é que há um grupo muito específico de pessoas que pode ser hiper talentoso, é a curva de Bell, não é? Há um muito pequeno vai ser incrivelmente inteligente. Claro. Há um grupo muito pequeno que vai ser incrivelmente burro. Mas a maior parte das pessoas é normal. Está concentrada. Sabes? Então essas pessoas para tirarem boas notas têm que se esforçar, têm que se sentar. Então eu sentei-me, eu esforcei-me, eu não fui com os meus amigos e disse tenho que estudar em casa, eu não saí à noite, eu não sei o que, fiz estas coisas todas e tirei A. E então a minha nota ficou B. Ok, a próxima vez dá-me um bocado de preguiça e disse, não vou estudar tanto. Para quê? Para quê? Vou esforçar-me para o B. Foi a média. E tirei B. E depois a minha nota desceu para C. Eu disse, C? Eu ainda vou esforçar menos, porque repara, se tirar A, se tirar B, eu vou ter C, mas vamos fazer. Estás a perceber o problema de teres o resultado igual. O ser humano... É assim que funciona. E tu tens que aceitar a realidade de como é que nós somos. E eu garanto, faças isto, e não sou eu que garanto, é a história que te garante. Em todos os sítios que isto foi experimentado, em todos os sítios que não funcionou. Percebo. Não há um único sítio que tenha funcionado. Eu acho que a ideia, que é utópica, é positiva. Mas que ideia? De sermos todos iguais? Não. A ideia de conseguirmos... Porque repara, se o socialismo formos sermos todos iguais, não é nivelar, nós temos que dar oportunidade. Isso, nivelar o starting point. O starting point. Absolutamente, nós devíamos Mas a implementação tem sido sempre errada. Porquê? Porque eu acho que o capital humano que tem capacidade para liderar iniciativas tão transformadoras não está virado para aí. Por falta de incentivo. Mas estás a falar o capital humano que é de pessoas, de políticos. Exatamente. Ou seja, tu dizes que a política tem uma estrutura que não atrai pessoas. Sem dúvida. Não te recompensa. Isso não recompensa que não se ganha dinheiro nenhum. Exatamente. Não te recompensa face ao grau de responsabilidade e objetivos que deverias ter. Mas então, tens duas soluções. Vamos fazer aqui uma falácia de bifurcação. Ui. Ou retiras poder aos políticos e deixas o setor privado por fornecer os bens e os serviços e deixas a máquina privada que já demonstrou que funciona produzir saúde, produzir educação, produzir alimentos, produzir muitas outras coisas, não é? E ofereces na mesma, como fazem em muitos outros países, não é? Ou tens que compensar devidamente os políticos para atrair os melhores. Claro. Se tu achas que político é alguém que organiza, porque para mim um político é alguém que manifesta, que cumpre a vontade do povo, que é uma coisa diferente. Pois. Ok? Para mim um político é alguém que é uma espécie de representante de um grupo de pessoas e o seu trabalho que tem que fazer é dar a voz, é dar a cara por e fazer o que as pessoas querem. Exato. Que na maior parte das vezes não dá certo. Não é? Mas verdade. não há problema nenhum. Essa democracia é assim que funciona. É assim que funciona. Portanto, isso volta à gênese, que é se a população tiver formação para saber... É uma pescadinha de rabo na boca.
Se não tiver formação, vai escolher maus políticos, que não é maus políticos, vai escolher os políticos que quer, porque não são Exato. maus. Desde que representem, É o que eles são maus. Só que eles não só os que querem e os que estão disponíveis para. Exatamente, os que estão disponíveis. Mas o problema não é os políticos, porque eu acho que os políticos portugueses eu até acho que são bons. Repara, eles fazem o que as pessoas querem. Eles representam de certa forma o que as pessoas querem. Se tu estás descontente com o mundo, como Portugal está a ser gerido, é porque tu não representas a média dos portugueses. Faz todo o sentido. Os portugueses, por exemplo, eu vejo estudos onde dizem aos portugueses o que é que preferem? Mais impostos, menos impostos e menos serviços, ou mais impostos e mais serviços? E 75% deles, acho que foi o número, era mais impostos e mais serviços. Mas isso faz-me sentido, na medida em que, se houver uma boa alocação dos recursos, pagar impostos é incrível. Eu também acho que sim. Agora, Mas a partir do momento em que pagas impostos e te falham os recursos... Mas porquê que falham os recursos? Porque há uma falta de implementação. Mas porquê? Porque o capital humano não está lá. E porquê é que o capital humano não está lá? Por causa da disponibilidade, portanto falta de incentivo, e porque representa a vontade do povo, que por si. O que o povo quer? Mas o que é que eu digo? Free shit. Pô, que merda de graça. Ou seja, eu percebo, eu sou exatamente igual. Ou seja,